Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de Kaguya-sama, que acabou de voltar com a sua segunda temporada. Já assisti o primeiro episódio e eu não vou fazer um vídeo só de primeiras impressões. Sim, eu vou comentar o que eu senti com esse retorno de Kaguya, mas principalmente eu queria trazer um tema especial, diferente, uma análise de cores, de personagens, da construção, do design dessa história e por que isso é tão importante pra gente entender especialmente o que ela quer dizer. Para além do narrador que irrita várias pessoas porque ele fica falando cada cena aqui e ali o tempo todo, é muito expositivo, mas para além dessa exposição, tem várias mensagens que talvez você não tenha percebido. Esse é um vídeo que provavelmente será interessante para todo mundo, para quem assiste ou não Kaguya, porque assim, além de mostrar como essa produção é riquíssima e muito interessante, principalmente na direção de arte, eu também vou trazer para você talvez um novo olhar para você observar em animes, em séries e ver como cada um desses detalhes, dessas construções do universo, fisicamente falando, esteticamente falando, podem ser tão expressivas e importantes para a sua interpretação e o que você está assistindo. Vem comigo nessa aventura. Se você curtiu essa proposta, por favor, é muito importante que você deixe o seu like, comente aqui embaixo, porque aí de repente eu posso voltar com esses vídeos que eu nunca trouxe aqui pro canal. Lembrando que a gente tem uma lojinha com estampas exclusivas como essa de Berserk que eu estou utilizando agora e várias outras estampas feitas só para a loja do canal. Em breve teremos várias novidades. Se você quiser acompanhar e se vestir e me ajudar também com estampas daqui, o link tá aqui embaixo também, que também tem link de podcast, que é o nosso novo podcast chamado Sala do Tempo, que já está disponível inclusive em Spotify, iTunes e Deezer, você pode encontrar digitando Sala do Tempo. Já tem um programa disponível, teremos outros no futuro e não será só sobre anime, então acompanha, deixa a sua sugestão e a sua opinião, vou ficar muito feliz se você me acompanhar por lá também. Não sei se você já notou, mas essa história de amor brega entre um e outro jovem que se amam, mas não querem se declarar porque levam esse jogo de amor, de sedução, como na verdade uma disputa. Você já viu que eles têm cores marcantes? Kaguya e Shirogane, os protagonistas apaixonados que não dão o braço a torcer, têm duas cores, uma para cada, que definem a sua estética e também talvez a sua personalidade. Kaguya é o vermelho muito forte e Shirogane é um azul bem profundo. Duas cores que psicologicamente são opostas. Psicologicamente Para esse vídeo eu vou utilizar principalmente a base nesse livro aqui, que eu inclusive tô com ele todo marcado porque eu utilizei ele no meu TCC, entre outros, que fala justamente de psicologia das cores, características físicas das cores que, combinadas com o seu uso em publicidade, na história, em culturas, como que elas trazem algum simbolismo sobre personalidade, sentimentos, sensações. É bem interessante, é mais do que apenas um estudo físico e vai ajudar pra caramba a gente a abrir os olhos e entender quem são esses dois e outros também em Kaguya. Kaguya então tem sempre um vermelho bem presente na sua paleta de cores, está logo no seu laço, está nos seus olhos, muitas vezes o vermelho está circundando ela em outras cenas, e o vermelho obviamente está ligado a paixões, é o termo talvez mais simples, mais óbvio para você vincular com essa cor. Não apenas a paixão positiva, aquilo que você gosta muito, mas também a paixão negativa, o ódio, o oposto, principalmente quando o vermelho está combinado com o preto, o que acontece várias vezes em várias cenas da Kaguya. Ela tem uma intensidade muito grande no seu amor pelo que ela sente pelo Shirogane, mas ela também tem muita raiva de si, da situação ou dele em vários momentos. Nesses pontos é importante a gente perceber que inclusive vários traços, muitos riscos fortes e regulares aumentam na tela para justamente mostrar esses seus sentimentos conflitantes crescendo, e são traços pretos geralmente combinados com o seu fundo, a sua paleta vermelha, claramente indicando raiva, ódio. Ela é muito intensa, muito densa, embora tente esconder. O vermelho também está muito ligado a um outro traço, inclusive histórico familiar aí da Kaguya, que é a nobreza. Principalmente quando combinado com o dourado, que a gente viu na concepção de quem era Kaguya no primeiro episódio, ali dos seus diplomas, de como ela tá muito ligada à nobreza da sua própria família, ao histórico de um núcleo familiar socialmente ali muito bem colocado, vantajoso, com várias empresas. Desde o começo a gente sabe que Kaguya tem um status e principalmente entrou no conselho ali estudantil por causa da sua posição, de quem ela é filha, de onde ela veio, de onde ela nasceu. Não exatamente porque ela é intelectualmente muito esperta, ela é inteligente, mas não foi isso que a definiu e que a colocou no patamar que ela está na escola hoje. Já Shirogane é o azul, um azul bem profundo também, um azul que traz um conceito bem diferente da Kaguya.
Na psicologia das cores, inclusive, o azul é o oposto ao vermelho. O vermelho seria o quente, o azul é o frio. O vermelho seria ativo, o azul é mais passivo. Por isso que a justaposição, ou seja, a colocação um do ladinho da outra dessas duas cores é visualmente incômoda, porque elas são opostas. Imagina o quanto não é curioso que os dois personagens apaixonados que não conseguem se conectar sejam também expressos por duas cores que não se misturam visualmente ou que parecem incômodas quando uma do lado da outra. Outra curiosidade em relação a essa percepção do azul e vermelho, na teoria de percepção das cores, quando você enxerga algo colorido, o vermelho é aquela cor que sempre salta à tela, então dá a noção de proximidade. Já o azul é aquilo que geralmente dá a noção de profundidade. Quanto mais distante está um objeto, mais azulado ele é. Veja como em vários quesitos, em vários parâmetros, esses dois, vermelho e azul, Kaguya e Shirogane, estão tão distantes, parecem tão difíceis de se aproximar. O azul também é uma cor tipicamente ligada à intelectualidade, especialmente quando combinada com o que a gente chama de acorde de cores, azul e branco, essas duas cores juntas que também estão presentes na paleta do Shirogane. E pensando então que o azul e branco traz a noção de inteligência, ciência, intelectualidade, aí você pensa que esse personagem, o Shirogane, chegou no conselho estudantil, inclusive como presidente, aí por seu mérito, porque ele realmente estudava muito, ele se dedica ao máximo, não porque ele tenha total capacidade e facilidade de ser o melhor em qualquer coisa, ele se esforça pra caramba, até porque, diferente da Kaguya, ele não tem um núcleo familiar aí rico, muito pelo contrário. Mas o interessante é que quando você acrescenta o cinza nesse acorde de cores, cinza, branco e azul, a gente tem um acorde tipicamente ligado à introversão, o que também é muito típico do Shirogane. Ele é um jovem introvertido. Por trás de toda essa pompa de segurança, de intelectual, de um cara firme no topo do conselho, ele é inseguro. Ele tenta dar conselhos amorosos, embora ele mesmo não saiba se aconselhar. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como atuar, embora ele viva o tempo todo driblando todos os seus medos, todas as suas dúvidas para tentar ser o que ele não é. No primeiro episódio, através de uma leitura de horóscopo, mais ou menos, a gente teve uma caracterização dos personagens principais também, e essa caracterização foi muito curiosa para mim porque ela casou bastante tanto com essa análise que a gente está fazendo, quanto também citou as cores muitas vezes. Da Kaguya, por exemplo, comparou ela com uma pedra que é vermelha originalmente, mas que também pode em alguns momentos apresentar a cor azul. Aí você pensa, Gabi, mas a Kaguya não tem nada de azul na paleta dela? Ah, mas desde a primeira temporada, a Kaguya em alguns momentos de tensão ou de conflito, ela aparecia inclusive no mesmo quadro com o vermelho e com o azul. O azul não é a característica que ela demonstra, não é a característica de formação dela. Quando ela tá mais azul, ela tá mais dentro dela, mais introvertida, sentindo coisas profundas, exatamente como simboliza a psicologia dessa cor. E o Shirogane, nesse horóscopo dele que a gente teve bem mais resumido no episódio, fala que ele é surpreendentemente maduro, mas se deprime fácil. Também é muito parecido com o que a gente realmente consegue observar da fala, comportamento e formação de cores e design do Shirogane. Ele é muito intelectual, visualmente, externamente muito maduro, mas por dentro inseguro, deprimido muitas vezes, com várias fragilidades, sim. E não é só com Shirogane e Kaguya que esse anime constrói personas em cores, não. A Chika, que todos amam, também tem cores muito interessantes pra gente analisar. Originalmente a paleta de cores dela, e isso eu escrevi no meu artigo que tá aqui no site, que eu publiquei há um bom tempo, ela é colocada como a segurança entre cores conflitantes. E isso é bem parecido com o que a gente ouviu do horóscopo dela nesse episódio. Isso porque a Chika é uma mistura de um rosa pouco saturado do seu cabelo, um azul que está presente nos seus olhos e principalmente um amarelo que circunda muito ela em várias cenas, em vários momentos e quadros que ela é mostrada desde a abertura, inclusive. E esse acorde, essa junção de azul, rosa e amarelo é um acorde tipicamente ligado à sensibilidade. Com certeza a Chika é muito sensível, inclusive sensibilidade para entender certos assuntos que a própria Kaguya não consegue. O amarelo aqui na Chika é realmente utilizado como uma aura quase, porque está sempre ao seu redor, no seu cenário ou mesmo na abertura, ela sempre é mostrada com uma luz que brilha. E o amarelo nesse contexto, quanto mais brilhante, mais solar ele é. Portanto, mais ele inspira confiança,
otimismo. E quem duvidaria que em vários momentos de tensão a Chika não traz uma luz solar, que muitas vezes é ofuscante demais e deixa esses dois muito tensos, mas também Shirogane Kaguya tem suas próprias inseguranças e problemas, ela apenas chega brilhando muitas vezes demais. O rosa já é uma cor que, por definição, vindo da mistura de um vermelho quente e um branco frio, é um meio termo. E meio termo é um bom conceito pra gente definir a Chika, que sempre tá no meio ali desses dois amantes que acabam não se dando bem com os próprios sentimentos e não conseguem se aproximar. E se você unir ainda outras características simbológicas do rosa, como o charme e a doçura, bem, a gente parece ter chegado no pacote Chika, mas tem mais detalhes. Isso porque é muito interessante que a escolha do lacinho do cabelo da Chika seja preto, porque na psicologia das cores, quando você tem um preto entrando em qualquer acorde ou combinação de cores, a inserção do preto poderia justamente inverter o sentido daquele acorde anteriormente. Então o acorde azul, rosa, amarelo da Chika, mais o adicional de um preto ali bem discreto, poderia trazer todo o contrário do que ela estava definindo anteriormente, o que casa com as incertezas da Kaguya, com a definição do horóscopo da Chika que fala de afeição, dedicação, de brilho solar, pensando como a Chika em vários momentos é egoísta. Bem, é porque a Chika não é tão simples assim. Aliás, já notaram que aqui no vestidinho da Chika tem também um lacinho rosa? Curiosidade pra vocês. O acorde preto, vermelho, azul e rosa, desconsiderando o amarelo que nem sempre está na aura da Chika, significa imoralidade. Então a Chika, que aparece exatamente com essas cores na primeira abertura como um coringa, também pode ser um coringa da desgraça, um coringa do caos, um coringa para perturbar as relações e não acalmar e ser o meio termo. Tá tudo lá, tá tudo escrito, tá tudo colorido para ser mais exato. O Ishigami é um personagem interessante porque na maior parte do tempo ele apenas tem o cinza predominante na sua roupa. E o cinza dele poderia ser tanto uma cor ali apagada, também de meio termo, não tem muito brilho, de transição, hostil e triste como muitas vezes um dia cinzento, considerado por muitos e muitas culturas como algo muito para baixo, deprimido, como também pode indicar sim uma neutralidade e principalmente lembra vários aspectos teóricos. Isso porque, por exemplo, a massa cinzenta está ligada ao fato de raciocinar mais, de processar informações, é exatamente o local do nosso cérebro em que as informações são processadas. A própria literatura cinza é um termo dedicado às obras como relatórios, análises bem técnicas e que precisam de uma precisão e conhecimentos bem específicos para que sejam compreendidas. O Ishigami é alguém muito neutro sim, que passa escondido muitas vezes, que não é notado, mas que ele pode ser meio termo em várias situações e é bem inteligente. Tanto é que no fim do primeiro episódio da segunda temporada, aliás, no fim do jogo que aconteceu nesse episódio, ele ficou dando dicas ali bem racionais e pragmáticas pra Chika. E aí eu fiquei interessada porque na apresentação do personagem na primeira temporada, ele é mostrado com um verde bem vivo atrás dele. O verde na lei de percepção das cores, que é aquela que eu falei que o vermelho salta a tela, ele parece uma cor mais próxima, o azul dá a noção de profundidade, distância. Nessa noção, o verde seria o meio termo. Não o meio termo psicológico como a gente teve no caso da Chika com o rosa, mas o meio termo fisicamente falando, em percepção de cores. E interessante, talvez, dizer que ele tá em proximidade física, ou pelo menos em sensação de proximidade física, exatamente no meio do azul e do vermelho dos protagonistas. Só que o que eu achei que mais se casa, talvez, com o uso em relação ao Ishigami, principalmente por causa do que a gente viu dele, ouviu falar dele com o narrador nesse primeiro episódio da segunda temporada, é que o verde é ligado à imaturidade das coisas, tanto das pessoas quanto também das plantas, dos frutos. Tudo que é verde é mais novo, é jovem. O fruto não maduro é esverdeado, tipicamente esverdeado. E nesse episódio, quando falam de pessoa imatura, de jovens no meio de adultos, no jogo da Chika, no fim do jogo da Chika, aparece exatamente em cinza nesse caso, mas aparece o Ishigami. Um jovem, muitas vezes apagado, neutro no meio de relação entre casos conflitantes do nosso azul e do nosso vermelho, mas que é muito inteligente, muito técnico para muitas coisas, talvez imaturo demais para compreender e ajudar em certas situações. Essa análise utilizou a paleta principal dos personagens, mas é importante sempre lembrar que ao longo dos episódios as cores se invertem. Elas são utilizadas com os mesmos conceitos para personagens diferentes. Por exemplo, quando a Kaguya
tá pensando e utilizando todas as suas sinapses do cérebro, aparecem vários raios indicando o uso dos seus neurônios e tá em azul, ligado então à intelectualidade e inteligência da Kaguya, não do Shirogane, porque ela também é uma personagem extremamente inteligente. Ou quando em alguns momentos você tem os dois personagens principais, o casal que se ama num clima mais romântico, você pode ter os dois circulados de um rosa, que não é cor exclusiva da Chika e que é utilizado mesmo pela Chika com contextos e simbologias às vezes diferenciadas de um rosa padrão. A teoria da psicologia das cores, ela justamente trabalha que as cores podem ter, de acordo com o uso, com o contexto, com a cultura inclusive, significados diferentes que são construídos ao longo do tempo, inclusive, e como a gente viu, uma mesma cor também pode ter um significado diferente quando está ao lado de outra ou outras. É muito interessante você estudar isso. Esse vídeo foi só uma pequena compilação utilizando alguns desses conceitos, mas o estudo, a explicação, a teoria por trás é bem maior. E eu fico muito feliz de ter conseguido trazer esse vídeo pela primeira vez aqui pro canal. Se vocês gostarem dessa proposta, especialmente em Kaguya, pra mim foi um prato cheio pra estudar. Teve muita coisa e muitas cenas que eu poderia trabalhar mais, mas eu resolvi focar nos personagens, que eu acho interessantíssimo, porque eu tenho certeza que você sabe quem é Kaguya, sabe quem é Shirogane, sabe quem é Chika, sabe quem é Ishigami, mas você já pensou o quanto eles não são construídos levianamente, o quanto eles são utilizados para cada um desses termos com um propósito bem específico? Para mim, o horóscopo só aumentou o que eu tinha de certeza, e sempre lembrando, essas são características que formaram eles, às vezes em relação, por exemplo, à sua posição social, no caso da Kaguya, ou que demonstra para os outros, ou suas características primárias, mas por dentro eles são muito mais. Cada um deles tem momentos de paixão, de insegurança, de raiva, de medo, de luz, e a magia de entender a simbologia das cores é justamente poder captar cada um desses momentos e por que as cores mudam, ainda que exista uma predominância para um e para outro. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito, se você gostou desse vídeo aqui. Não esquece, se você quiser, de seguir também o podcast do canal, a Sala do Tempo, e temos um canal secundário que, se tudo der certo, eu vou ter resposta sobre isso em breve. A gente vai ter conteúdos novos por lá também. Acompanhe o canal que notícias novas vêm por aí. Daqui a pouco é pelo menos o que eu tô aqui na expectativa sempre. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!